Então, pessoal, com esses dados aqui, a gente pode fazer uns gráficos bem interessantes para representar a escala diária, tá, da temperatura do ar, da umidade relativa do ar e também das pressões de saturação do vapor de água e pressão real do vapor de água. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é um gráficozinho representando a variação da temperatura do ar, né, com a pressão de saturação do vapor de água, tá? Então vamos colocar aqui inserir gráficos recomendados, né? Vou escolher esse daqui, tá? Um gráfico de dispersão aqui. Ó. Então o que que eu tenho aqui, né? Eu tenho que quanto maior, né? Deixa eu colocar os eixos aqui para ficar bem claro, né? Aqui eu tenho a pressão de saturação do vapor de água em kPa, né? E aqui eu tenho a temperatura do ar em graus Celsius. Então repare o seguinte, né? Deixa eu reduzir essa escala aqui. Vou começar aqui no 15. Então repare o seguinte, né? Quanto maior a minha temperatura, né, maior, né, a minha pressão de saturação do vapor de água, né? E essa aqui é uma relação exponencial, né? O que que significa isso? Que quanto mais eu aumento a temperatura do ar, né, quanto maior a minha temperatura do ar, a minha pressão de saturação de vapor de água vai aumentando, né, dessa forma exponencial aqui, né? Ou seja, a minha parcela de ar, ela aumenta a capacidade de conter o vapor de água, né? Ou seja, você imagina um copo de água aí, né? O que significa uma umidade relativa, por exemplo, de 50%? Né? Se a gente imaginar essa analogia com um copo de água. Se o copo de água está na metade, né? Você tem metade do conteúdo, né, em relação ao total. Né? Então você teria 50% aí, né, a capacidade relativa. A umidade relativa é a mesma coisa. Tá? Só que a relação dela é a pressão real do vapor de água, né, que está aqui na coluna H, representada pela letra E, com a pressão de saturação do vapor de água, que é vinculada à temperatura, né, que tem uma relação exponencial com a temperatura, né, então, que é representada aqui na coluna G pelo ES aqui, também em kPa, joia? Então vou deixar esse gráficozinho aqui de lado, tá? Por enquanto, vou deixar aqui embaixo. E vou fazer um gráficozinho agora da variação, né, na minha hora, né, vou colocar a hora no eixo X, da minha umidade relativa do ar, da minha temperatura do ar e da minha pressão de saturação e da minha pressão real, né, representada por ES e E, respectivamente. Tá? Então vou inserir aqui gráficos, vou pegar o gráfico recomendado aqui, linhas, deu OK. Né? Então isso daqui é o que aconteceu, né, em Seropédica, no dia 1º de janeiro de 2019, tá? Vou melhorar um pouquinho esse gráfico, venho aqui em design do gráfico, né, aqui em cima, ó, venho em alterar tipo de gráfico, nessa aba de combinação eu escolho essa linha clusterizada aqui, ó, com um eixo secundário, tá? E aí, olha só, o gráfico muda, ele cria um eixo aqui à direita aqui, né, e ele meio que já coloca o eixo, né, as variáveis com uma dimensão maior. Coloco tudo em linhas, né, para ficar mais fácil de interpretar. Né? E agora eu vou adicionar título nos eixos. Né? Então aqui seria a pressão, o vapor de água em kPa vapor d'água. Aqui eu teria as horas do dia, estamos trabalhando aqui na escala diária, e aqui, né, a temperatura em graus Celsius e umidade relativa em porcentagem, temperatura e umidade relativa do ar. Então, pessoal, reparem o seguinte, né, a marcha da umidade relativa do ar é praticamente inversa à da temperatura. A temperatura está aqui representada por essa linha cor de abóbora, né? Então ela tem, a gente já viu isso na aula passada, a gente tem um valor mínimo aqui um pouquinho antes do sol nascer, né? Por volta das 5 da manhã, né?
e essa temperatura vai aumentando, né, até atingir o seu valor máximo aqui em torno das 14, 15 horas, né? As 14 horas nesse caso aqui, ó. E depois, né, ela torna a decrescer, né? Já a umidade relativa do ar, representada por essa linha azul aqui, ó, ela tem o seu valor máximo, né, no momento em que a temperatura do ar é mínima, né? E aí ela vai diminuindo, né, a umidade relativa do ar durante o dia, né, até atingir o seu valor mínimo aqui por volta das 13 horas, né, das 15 horas, né, um pouquinho depois do almoço. Às 15 horas tem um momento de mínima umidade relativa do ar, né? E depois a umidade vai aumentando novamente, né, até atingir o seu valor máximo, né, um pouquinho antes do sol nascer no dia seguinte. Tá? Então essa aqui é a escala, elas são praticamente inversas, né? Então por que elas são inversas? O primeiro motivo, né, é essa relação aqui, né, exponencial, né, entre a pressão de saturação do vapor de água e a temperatura do ar, né? Mas por que isso ocorre, né? Essa aqui seria a expressão, né, do exponencial, né? E aqui a gente tem a forma da umidade relativa do ar, né? Então reparem que a umidade relativa do ar é a pressão real do vapor de água sobre a pressão de saturação do vapor de água, né? E a pressão de saturação, né, ela é uma função exponencial com a temperatura do ar, né? Então se a gente olhar também essas outras linhas, as linhas das pressões, né, a pressão de saturação de vapor, ela tem uma variação muito grande durante o dia. Então reparem aqui que ela sai, né, de valores aqui abaixo de 3, né, 2,5, um pouquinho acima de 2,5, vai lá para cima, ó, vai até quase 5,5, né, e depois decresce até um valor próximo a 3 aqui de novo, ó. Então a variação da pressão de saturação de vapor de água é muito maior do que a pressão real do vapor de água, né, que é representada aqui pela linha amarela, né? Então durante o dia essa pressão real do vapor de água ela varia relativamente pouco, né? Então por que a umidade relativa do ar varia isso tudo aqui, ó? Ela vai, né, de valores acima de 90% e vem até valores, né, abaixo de 50%, até 40% aqui, próximos a 40% durante o dia. Então isso varia por causa dessa relação aqui, né? A umidade relativa do ar é a pressão real do vapor de água, que não muda tanto durante o dia, né? E aqui no denominador eu tenho o ES, né, que é a pressão de saturação, que varia muito durante o dia, né? E por que ela varia muito durante o dia? Porque ela é uma função, né, ela é uma variável que é em função da temperatura do ar, que tem essa variação aqui, né? Ela tem os seus valores máximos aqui um pouco depois da hora do almoço, um pouco depois do meio-dia, e o valor mínimo, né, antes do sol nascer. E essa função é exponencial, então por isso que a gente tem essa diferença na umidade relativa do ar, mesmo, né, a pressão real do vapor de água não variando tanto aqui nesse dia, né? Ela tem esse saltozinho aqui, né, depois das 14 horas, né, mas ela não varia muito se a gente comparar, né, em termos proporcionais com a pressão de saturação do vapor de água, tá? Então essa daqui seria, né, as relações entre a pressão real, a pressão de saturação, a umidade relativa do ar e também a temperatura, ok? Então, pessoal, vou deixar esse gráficozinho aqui nesse cantinho aqui, tá? E agora eu vou fazer um outro gráfico, né, relacionando a hora do dia, né, vou colocar a hora do dia no eixo X, e vou colocar a temperatura do ar e a temperatura do ponto de orvalho no eixo Y, tá? Vou em gráficos recomendados mesmo, vou criar um gráfico de linhas aqui para a gente ver o que acontece, tá? Eu vou ampliar ele, vou colocar título nos eixos, né? Aqui a temperatura em graus Celsius, né? E aqui hora do dia. Então reparem o seguinte, pessoal, a temperatura do ar, né, é essa linha aqui cor de laranja, né? E a temperatura do ponto de orvalho seria essa linha aqui, né, azul, tá joia? E a temperatura do ponto de orvalho, né, é aquela temperatura quando a temperatura do ar atinge a temperatura do ponto de orvalho, né, começa a haver condensação, né? Então repare que nesse caso aqui em seropédico, ó, não houve condensação, a temperatura do ar está sempre maior do que a temperatura do ponto de orvalho, né? Então, quando essa linha cor de abóbora, se essa linha cor de abóbora cruzasse essa linha azul aqui, né, em termos de magnitude menor aqui, a gente teria a formação de orvalho, né? E reparem o seguinte, né, a formação de orvalho, né, ela vai ocorrer normalmente nas horas mais frias do dia, né? Aqui é a maior probabilidade de ocorrência de formação de orvalho, né?
porque a temperatura do ponto de orvalho e a temperatura do ar estão bem próximas aqui, né, nesse ponto. Então, tirei aqui o título, tá, pessoal? Né? Tem a temperatura no eixo Y, né? As temperaturas do ponto de orvalho em azul e a temperatura, né, do ar, né, em laranja. Então, como essas linhas não se cruzam, não houve condensação. Só haverá condensação se, né, essa linha laranja aqui, que é a temperatura do ar, ela descer, né, cruzar aqui a linha azul, né, atingir uma temperatura abaixo da temperatura do ponto de orvalho, que é aquela em que começa a haver condensação.